Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Fios e Agulhas. Hoje eu venho trazer aqui a touquinha, qual ela faz parte do conjunto Saída de Maternidade para um bebezinho de 0 a 3 meses, com esse ponto em relevo que ficou muito linda. Eu quero estar deixando aqui a medida da touca, quanto ela ficou, a altura. Ela ficou 15 centímetros de altura e também a largurinha dela 19 centímetros. Bom, é isso. Quero dizer, se você gostar aqui deste conteúdo, deixe aqui o seu joinha, compartilhe, inscreva-se no meu canal, certo? Então vamos agora à lista de materiais para estar fazendo a touquinha. Para estar fazendo, então, a touquinha, eu vou usar a lã mais bebê da Ciclo, aonde o Tex é 200, vem 100 gramas. A cor é 22,53, azul candy. Eu não vou usar todo um novelinho, sobra bastante lã. Eu vou usar uma fita métrica, uma tesoura, esse papelãozinho ali onde eu corto o pomponzinho que eu uso, e uma agulha. Eu vou usar a número 3 para fazer toda a touquinha, e uma agulha de tapeceiro. Então é isso, Deus abençoe. Vamos ao passo a passo da touquinha. Vou dar início fazendo o nozinho, pego o fiozinho, dou uma viradinha e seguro. E puxo o fiozinho para dentro. Assim eu fiz o nozinho. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou estar fazendo 80 correntinhas. Eu fiz 80 correntinhas. Agora eu vou estar medindo quanto ela ficou em centímetros. E em centímetros eu vou deixar as correntinhas bem espichadinha. Vou segurar aqui e vou trazendo ela. Vou deixar as correntinhas bem espichadinha, como eu falei. E em centímetros, 39 centímetros. Ó, 39 centímetros. Eu deixei elas bem espichadinha, as correntinhas. Bem espichadinha. 39 centímetros. Agora eu vou estar fechando as correntinhas no ciclo, então eu vou deixá-las bem retinho, eu venho trazendo e ajeitando elas para que quando eu fechar elas estejam retinhas. Então, eu venho fechar na primeira correntinha. Introduzo a minha agulha na primeira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Temos que cuidar, deixar as correntinhas retas, que quando fizer agora os pontos altos, venha estar retinha. E vou dar início fazendo os pontos altos. Vou estar fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E agora, para cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto, tendo assim 80 pontos altos. 80 pontos altos vou ter. Eu vou seguir aqui, fazendo um pontinho alto para cada correntinha. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou vir para terminarmos juntos. Então, vou seguir fazendo pontos altos. Tô chegando no finalzinho e vou fazer os últimos pontinhos. Os últimos pontinhos.
e vou estar fechando na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 80 pontos. 80 pontos. Olha, ficou bem retinho também. Quando fecharmos as correntinhas, temos que deixar bem retinho para que venha ficar retinho. Agora eu vou dar início na gaitinha da touca. Então, fiz a primeira carreira, agora eu vou para a segunda carreira, mas vou começar a fazer os pontos em relevo. Então, eu venho por debaixo desse ponto, puxo o fiozinho por baixo dele, faço um pontinho baixo. Faço 2 correntinhas. Vou laçar e vou novamente vir por debaixo do ponto, do próximo ponto. Puxo ele lá por trás do ponto e faço o pontinho normal. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos em relevo para frente. Agora, eu vou fazer 2 pontos em relevo para trás. Venho para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fiozinho, fiz o primeiro ponto, vou lá novamente, laço, venho para frente com a agulha, empurro para trás o ponto e faço o pontinho normal. Então, aqui eu fiz 2 pontinhos em relevo para frente e 2 para trás. Agora, eu vou fazer 2 pontinhos para frente, laço, venho por debaixo do ponto, levanto ele, puxo o fiozinho por trás, faço o pontinho normal, laço novamente, venho por debaixo do ponto e faço normal o ponto. Agora, eu vou fazer 2 pontinhos para trás, vou laçar, vou vir para frente aqui com a agulha, empurro lá para trás, ponto e faço o pontinho normal. Laço novamente, venho para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fiozinho e faço o ponto normal. Então, aqui eu tenho 2 pontos em relevo para frente, 2 para trás, 2 para frente, 2 para trás. Assim, eu vou trabalhar toda esta carreira. A gaitinha aqui da touca. Laço, venho aqui por debaixo desse ponto, puxo o fiozinho por trás, faço o pontinho normal, laço, novamente, venho por debaixo do ponto e puxo o fiozinho ali, faço o ponto normal. Eu vou trabalhar assim, agora eu vou fazer os 2 pontinhos para trás. Empurro o ponto para trás, puxo o fiozinho, novamente laço, venho, empurro o ponto para trás. Eu vou trabalhar assim por toda esta carreira. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou vir para terminar junto, mas aqui é 2 pontinhos em relevo para frente e 2 pontinhos em relevo para trás. Eu vou seguir assim, então, esta carreira. Estou chegando no finalzinho da carreira e vou fazer os últimos pontinhos. Então, eu faço os 2 primeiros para frente, laço, vou lá por debaixo do ponto. E os outros 2 para trás. Venho para frente com a agulha, levo para trás. E os 2 pontinhos para trás, então. E finalizo aqui fechando na segunda correntinha. Assim, com um ponto baixíssimo. Assim, eu terminei a segunda carreira aqui da gaitinha da touca. Do início, na terceira carreira, venho por debaixo deste ponto, puxo o fiozinho, faço um ponto baixo, porque eu tenho 2 laçadinhas na agulha, faço um ponto baixo. E vou fazer 2 correntinhas. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto em relevo para frente, vou fazer o segundo. Venho por debaixo do ponto, levanto, puxo o fiozinho por trás. E fiz 2 pontinhos em relevo para frente. Agora, eu vou fazer 2 pontinhos para trás. Venho para frente com a agulha, vou lá para trás, faço o primeiro, laço e faço o segundo. Agora, aqui eu vou seguir como os pontos estão. 2 pontinhos em relevo para frente, fiz um e faço o segundo. O segundo pontinho. E 2 pontos para trás. Eu vou fazer 5 carreiras, porque agora aqui é somente repetição. Na próxima carreirinha, eu vou repetir os 2 para frente, os 2 para trás.
Então, eu vou fazer 5 carreirinhas da gaita aqui da touca, da gaitinha. Eu vou fazer, como eu falei, 5 carreiras. Faço 2 pontinhos para frente, 2 pontinhos para trás. Então, eu vou seguir aqui. Quando eu completar as 5 carreirinhas, eu já fiz aqui 1, 2, 3 com essa aqui. Eu vou fazer essa e mais 2, então são 3 carreirinhas. Eu vou completar 5 carreirinhas da gaita. Quando eu terminar de fazer as 5 carreiras, contando com essa que eu tô fazendo, eu vou voltar para nós fazer o ponto fantasia. Então, eu vou seguir aqui. Terminei de fazer, então, aqui as carreirinhas, onde eu fiz 2 pontos em relevo para frente e 2 pontinhos em relevo para trás. E fiz as 5 carreirinhas. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Eu vou estar trabalhando a touquinha no direito e avesso. Então, eu dou início, estou aqui pelo direito, vou laçar e vou contar 1, 2, no terceiro ponto, eu vou fazer 7 pontos altos juntos. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos juntos. São bloquinhos que eu vou fazer de 7 pontos altos juntos. E vou contar 1, 2, no terceiro, eu faço um ponto baixo. Laço e conto novamente. 1, 2, no terceiro ponto, eu venho fazer 7 pontos altos juntos. Assim, eu vou trabalhar por toda a volta. Então, tenho 2, 5, 6 e 7 pontos altos juntos. Conto novamente, 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, venho contar 1, 2 e no terceiro, eu faço 7 pontos altos juntos. Então, eu vou seguir assim, pulando 2 pontinhos e indo no terceiro. Então, fiz 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos juntos. E conto 1, 2, no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Eu vou seguir assim por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou vir para terminar junto. Eu vou seguir aqui então. Pulando sempre aqui, 1, 2, indo no terceiro pontinho. Eu estou chegando aqui no finalzinho, vou fazer uma pequena modificação, então. Eu vou estar contando aqui 1, 2, 3 no quarto pontinho. Eu vou fazer os 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos junto. Então, uma pequena modificação, pulando agora 3 pontinhos, indo no quarto. É o último bloquinho. E conto aqui, então, 1, 2, 3, no quarto pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Contando ali, 1, 2, 3, no quarto ponto. Fecho com um ponto baixo. Assim, terminei esta carreira. Fiz uma pequena modificaçãozinha ali, pulando, então, 3 pontinhos bem no final para dar certo. E vou contar quantos bloquinhos, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloquinhos de 7 pontos altos juntos. E aqui no finalzinho, uma pequena modificação, certo? Mas deu bem certinho. Segunda carreira, eu vou estar trabalhando no avesso, onde eu vou estar fazendo, então, os pontinhos em relevo. Eu já venho por debaixo do primeiro pontinho, puxo o fiozinho e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, é o primeiro ponto alto em relevo, e vou fazer o próximo pontinho em relevo,
venho lá por baixo, levanto ele, faço ele em relevo, novamente laço, venho lá por baixo. Faço uma correntinha de separação, eu vou ignorar o quarto ponto, então tem 1, 2, 3, o quarto ponto. Vou laçar e vou vir fazer os outros 3 do outro lado. Então, faço o primeiro. Aqui estou fazendo pontinhos em relevo no avesso, laço, venho por debaixo, puxo o fiozinho lá por trás e faço pontinho normal. Novamente, vou por baixo do ponto, puxo o fiozinho e o terceiro ponto. Então, eu fiz aqui o primeiro bloquinho dos pontos em relevo. Temos 7 pontos. O quarto ponto ali, o bem do meio, ignorei, eu contei daqui para lá, quarto ponto. Já laço, já vou no próximo bloquinho, venho por debaixo do primeiro ponto, que estou fazendo em relevo, puxo por baixo, faço o pontinho normal, laço, novamente vou lá por debaixo do ponto, faço os 3 primeiros pontos, estou fazendo o segundo pontinho e o terceiro ponto. Faço uma correntinha de separação, sempre ignoro o quarto ponto, contando daqui para lá o quarto ponto, e vou fazer então os outros 3 pontos do outro ladinho. Faço o primeiro ponto em relevo, faço o segundo e faço o terceiro ponto. Já laço, já venho no primeiro bloquinho, venho por debaixo do ponto, puxo o fiozinho, faço o ponto normal, laço, vou lá por baixo do ponto, levanto o ponto, faço o ponto normal, faço o último pontinho desse lado, puxo, vou lá por debaixo com o fio. Então, fiz os 3 primeiros pontos, faço uma correntinha de separação, ignoro o quarto ponto e venho fazer os outros 3 pontinhos desse lado. Faço o primeiro, faço o segundo e faço o terceiro pontinho em relevo. E o nosso relevo fica pelo direito. E já vou fazer o quarto, mas aqui agora é somente fazer os pontinhos em relevo nessa carreirinha. Não esquecendo que nós sempre vamos ignorar o quarto ponto. Faço uma correntinha e venho fazer os outros 3 pontinhos do outro lado, ignorando o quarto ponto. Faço o primeiro, faço o segundo pontinho em relevo e o terceiro. Assim eu vou seguir toda esta volta. Quando chegar aqui no finalzinho, eu venho para terminar junto. Chegando no finalzinho da carreira, eu vou fazer o último bloquinho dos pontinhos em relevo. Laço, venho por debaixo, puxo o fiozinho por baixo, vou lá fazer o segundo pontinho, levanto o ponto, puxo o fio por baixo e novamente 3 pontinhos em relevo desse lado. Aqui eu ignoro sempre o quarto ponto, faço uma correntinha de separação e venho fazer os outros pontinhos desse lado, os outros 3 pontinhos. Faço o primeiro, faço o segundo e faço o terceiro ponto. E vou fechar na segunda correntinha aqui com um ponto baixíssimo. Assim eu terminei a segunda carreira do ponto fantasia. Agora eu vou para a terceira carreira, estou aqui no direito, então eu já vou vir aqui laçar. E aonde está aqui uma correntinha de separação, vou fazer os 3 primeiros pontos, fiz 2 e 3 pontos altos. Laço e vou vir aqui aonde eu não fiz aquele ponto pelo avesso, fiz 3 pontos para um lado, 3 para o outro, deixei o quarto ponto, esse ponto que eu ignorei, eu vou trazer o fio lá por baixo dele, vou alongar aqui os fios para ficar do tamanho dos pontos, laço, tiro 2 laçadas e laço, tiro 2 laçadas. E venho no mesmo lugarzinho fazer
os 3 pontos altos juntos aqui. Ficando assim o nosso primeiro bloquinho. E vou fazer um ponto baixo nesse intervalinho e venho fazer os 3 pontos altos novamente, aonde tem uma correntinha de separação. Vou laçar e vou vir aqui aonde está esse ponto que eu não fiz no avesso, ó, ver que eu fiz 3 desse lado e 3 desse lado. Venho por debaixo dele, puxo o fiozinho lá por trás e venho alongar os fios aqui. Não podemos esquecer de alongar os fios para ficar do tamanho dos pontos. Laço, tiro 2 laçadas e laço, tiro 2 laçadinhas. E venho fazer o mesmo lugarzinho, 3 pontos altos juntos. Assim eu vou trabalhar esta carreira. Nesse intervalinho, eu faço um ponto baixo. Novamente, laço, venho fazer os 3 primeiros pontos, faço 1, faço 2 e 3 pontos. E venho pegar este ponto aqui, quarto ponto que eu não fiz, eu venho introduzir minha agulha por debaixo dele, eu levanto ele. Puxo o fiozinho lá por baixo dele e alongo aqui os fios. Laço, tiro 2 laçadinhas, laço, tiro 2 laçadas. E no mesmo lugarzinho, eu venho fazer os 3 pontos altos. Assim, eu vou seguir esta carreira. Que agora aqui eu vou estar trabalhando os pontos, 3 pontinhos de um lado e pegando o ponto que eu não fiz, fazendo ele em relevo. Então, eu vou seguir aqui, qualquer coisa, dar uma voltadinha no vídeo, certo? Por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou vir para terminar este último bloquinho junto. Agora, eu vou estar fazendo o último bloquinho. Então, eu venho, laço e venho fazer os 3 primeiros pontos. Faço 1, faço 2 e faço 3 pontos. Laço e venho debaixo desse pontinho que eu não fiz anteriormente. Por debaixo dele, puxo o fiozinho por baixo, alongo aqui os fiozinhos, laço, tiro 2 laçadinhas, laço, tiro as 2 laçadas. E vou fazer os outros 3 pontinhos do outro ladinho. Faço 1, faço 2 e faço 3. E faço um pontinho baixo nesse meinho. Assim, terminei a terceira carreira do ponto fantasia. Agora, aqui no avesso, eu vou dar início fazendo os pontos em relevo. Venho por debaixo do ponto, puxo o fiozinho, faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas. E agora aqui eu vou estar fazendo os pontos em relevo no avesso. 3 pontinhos de um lado, uma correntinha e os 3 pontinhos do outro lado. Então, aqui é somente pontinhos em relevo. Laço, já vou no próximo pontinho, e faço o primeiro ponto em relevo, eu sempre vou lá por debaixo do ponto, levanto ele, faço o pontinho normal, puxo o fiozinho por trás, faço ele normal. Uma correntinha e vou fazer os outros 3 pontinhos do outro lado. Já fiz 2 bloquinhos e eu vou seguir fazendo por toda a volta aqui os pontos em relevo. Uma correntinha de separação e os outros 3 pontinhos. Eu vou seguir aqui, então, esta carreira. Quando chegar no finalzinho, eu venho para terminarmos juntos. Para terminar ali. Eu vou seguir, então, esta carreirinha aqui. Tô chegando aqui no finalzinho, vou fazer o último bloquinho, laço, venho já por debaixo do ponto, levanto o pontinho, faço ele normal, venho por fazer outro pontinho, sempre vou lá por debaixo do pontinho, levantando ele, puxando o fiozinho por trás. Fiz os 3 primeiros, faço uma correntinha de separação e venho fazer os outros 3 pontinhos do outro lado. Faço o primeiro, faço o segundo e faço o terceiro pontinho.
e vou fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Assim eu terminei a quarta carreira do ponto fantasia. Agora eu vou fazer a quinta carreira. Eu já laço e venho direto aqui no fazer os 3 primeiros pontos. Eu deixo para fazer um ponto baixo quando eu chego aqui no final. Então, eu inicio direto fazendo os pontos. Eu faço os 3 primeiros pontos, laço e venho por debaixo desse ponto, puxo o fiozinho por baixo dele, alongo e faço o pontinho normal. E venho fazer os outros 3 pontinhos aqui. Então, agora aqui é somente carreirinhas de repetição. Venho neste meio, faço um ponto baixo e vou fazer os outros 3 pontinhos alto. E venho por debaixo desse ponto, em relevo, puxo o fiozinho por baixo, alongo e faço o pontinho normal. E faço os outros 3 pontinhos aqui junto. Então, aqui eu vou estar fazendo 14 carreirinhas do ponto fantasia. Eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 com essa aqui. Mas contando com essa aqui são 11 carreiras. Eu vou completar as 14 carreirinhas. Que aqui é somente carreirinhas de repetição. O avesso vai ser os pontos em relevo. E o direito, o que nós estamos fazendo. Eu faço aqui um pontinho baixo. E venho fazer, então, os 3 pontinhos altos. Aqui tá bem fácil, qualquer coisa dá uma voltadinha no vídeo, certo? Laço e venho por debaixo desse ponto. Puxo aqui o fiozinho, alongo os fios, a gente não pode esquecer de alongar os fios. E faço pontinho normal e venho fazer os outros 3 pontinhos. Então, aqui é somente carreirinhas de repetição. Eu vou completar as 14 carreirinhas, contando com essas que eu já fiz. E quando eu terminar de fazer as 14 carreiras, eu venho para nós afunilar a touquinha e fazer o acabamentinho. Eu vou seguir aqui, então. Terminei de fazer, então, as 14 carreiras aqui do ponto fantasia. Então, eu vou estar contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Agora, na carreira 15, eu vou começar a funilar a touca. Então, eu vou laçar e vou fazer somente 2 pontinhos. Fiz 2 pontos, em vez de 3, 2 pontos. Laço, venho por debaixo do ponto e faço pontinho normal. Alongo aqui os fios, faço pontinho normal e venho fazer aqui os 2 pontos. Então, agora é 2 pontinhos nesta carreira. Esse intervalinho aqui eu faço um ponto baixo e venho já fazer 2 pontos altos, laço e venho fazer o ponto em relevo. Puxo o fiozinho por baixo, alongo aqui os fios, laço, tiro 2 laçadinhas, laço, tiro as outras 2. E venho fazer os outros 2 pontos. Então, eu vou trabalhar esta carreira assim, fazendo agora somente 2 pontinhos. Nesse intervalinho eu faço um ponto baixo e já venho fazer aqui 2 pontos. Laço, venho por debaixo do ponto, puxo o fio por baixo, alongo os fios e faço o pontinho normal. E faço os 2 pontos juntos. Assim eu vou trabalhar, então, esta carreira. Agora, afunilando, diminuindo os pontos, então. Tô chegando aqui no finalzinho, vou fazer o último bloquinho, então. Vou fazer os 2 primeiros pontos altos. Laço, venho por debaixo deste ponto, puxo o fio lá por trás dele, alongo os fios e faço o pontinho normal. E faço os outros 2 pontinhos. E fecho com um ponto baixo, aqui. Termino com um ponto baixo. Então, assim eu terminei a carreira 15 aqui. A carreira 16, eu vou estar trabalhando no avesso.
E vou estar fazendo os pontinhos em relevo, então. Venho por debaixo do ponto, puxo o fiozinho, faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas. Então, fiz o primeiro ponto alto. E vou fazer o segundo, agora é só 2 pontinhos em relevo. Faço uma correntinha de separação e venho fazer os outros 2 pontinhos do outro lado. Então, aqui eu fiz o primeiro bloquinho. Já laço e já venho no próximo bloquinho, faço os 2 primeiros pontos em relevo, faço uma correntinha de separação e já venho fazer os outros 2 pontinhos. Então, essa carreira é em relevo, fazendo somente 2 pontinhos para cada lado. E já venho no próximo bloquinho, faço o primeiro ponto em relevo, faço o segundo, uma correntinha de separação e vou fazer os outros 2 pontinhos. Bom, eu vou seguir aqui essa carreirinha até o final. Quando eu chegar lá no finalzinho, eu venho para terminar junto, então. No finalzinho da carreira, então, eu vou fazer o último bloquinho. Laço, venho por debaixo do primeiro ponto. Laço, venho por debaixo do segundo. Aqui é só 2 pontinhos, então, faço uma correntinha de separação e vou fazer os outros 2 pontinhos. Laço o primeiro e faço o segundo ponto. E venho fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Assim, eu terminei, então, a carreira 16. Agora, a carreira 17, eu vou estar trabalhando, fazendo um pontinho somente. Aqui eu fiz 2, agora eu vou fazer um só. Então, eu vou fazer um ponto, venho por debaixo desse ponto, alongo aqui os fios e faço o ponto normal. E do ladinho eu faço um ponto. Então, aqui, como eu tô afunilando bem a touquinha, eu tô diminuindo os pontos. E faço um ponto baixo. E venho no próximo bloquinho, faço um ponto alto, venho por debaixo do ponto, alongo os fios, faço pontinho normal. E faço o outro pontinho. Faço um ponto baixo, e assim eu sigo fazendo um ponto alto. Laço, venho por debaixo desse ponto e faço, alongo aqui o fio, faço o pontinho normal. E faço outro pontinho do outro lado. Bom, assim eu vou seguir essa carreira, porque aqui estou diminuindo os pontos aqui, afunilando a touquinha, então. Chegando a fazer aqui o último bloquinho, então. Faço um ponto baixo e venho fazer o primeiro ponto alto, venho por debaixo do ponto, puxo o fiozinho, alongo, faço o pontinho normal. E faço o outro pontinho do outro lado, porque aqui fizemos só um pontinho agora, de cada lado. E fecho aqui, termino com um ponto baixo. Assim, tá afunilando, então, a touquinha. Agora, aqui, eu estou na carreira, então, 18. Eu vou fazer pontos baixos nessa carreirinha. Então, eu já venho aqui nesse primeiro pontinho, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixo. Então, para cada ponto alto, eu vou estar fazendo um ponto baixo. Eu pulo esse ponto baixo, venho no próximo ponto. Eu vou estar aqui somente fazendo pontinhos baixos. Para cada ponto, como eu falei, eu pulo esse pontinho baixo e vou já no próximo ponto. Então, por toda a volta da touquinha, eu vou estar fazendo pontos baixos. Como eu falei, eu pulo esse ponto baixo, eu já vou no próximo ponto. Então, eu vou seguir por toda a volta, fazendo pontinhos baixos. Pulo esse ponto baixo e venho no próximo ponto. Eu vou seguir, então, aqui só fazendo pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aonde eu iniciei o ponto baixo, bem em cima desse ponto, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Carreira 19, a última carreira agora, eu vou também fazer a última carreirinha de pontos baixos. Então, eu venho nesse primeiro pontinho e faço um ponto baixo.
Agora eu vou pular um pontinho, sempre pular um pontinho. Vou pular esse daqui e vou no próximo. A última carreirinha, pulo esse e vou no próximo. Pulo esse daqui e vou no próximo. Então, eu vou seguir aqui por toda a volta, pulando um pontinho baixo para afunilar bem a touquinha. Então, sempre pulando um e indo no próximo. Eu vou seguir aqui, então, por toda a volta, para aqui ficar bem fechadinha a touca, bem afuniladinha. E eu tô chegando aqui no finalzinho da carreira, então, eu vou fazer os últimos pontinhos. Pulo esse e vou nesse próximo. Pulo esse, venho nesse próximo aqui. Então, eu tô chegando aqui bem no finalzinho, ó. Tem 2 carreirinhas aqui de pontos baixos. Então, eu pulo esse e fecho nesse daqui com o ponto baixíssimo. Assim, afunilei aqui bem a touquinha. Agora, eu vou estar cortando aqui o fio. Corto aqui um pedaço. Com uma agulha de tapeceiro, eu venho fazer aqui, terminar de fazer. Então, eu vou vir aqui por dentro, para fechar bem aqui. Já vou vindo aqui, nesses mais larguinho, eu venho um ladinho e do outro já, e vou puxando. Ó, venho aqui, ó, introduzindo a minha agulha e vou puxando. Para ela ficar bem fechadinha aqui. Sempre vendo um, deixo aquele lado e venho esse outro. Mais nesse aqui. Puxei bem puxadinho. Como puxei ali bem puxadinho, ó, eu venho por aqui mesmo pelo direito, vou introduzir a minha agulha aqui, puxo bem ali pra ficar e venho por dentro do fio aqui, pra ficar bem fechadinho. Vou introduzir a minha agulha lá pra dentro, lado do avesso, pra esconder, então, esse fio. E eu dei uma puxadinha aqui, bem puxada. E vou fazer mais um nozinho aqui. Mais um nozinho. E vou levando agora o fio no meio dos pontos e escondendo eles. Aqui tá bem fácil. A gente vai trazendo os fiozinhos aqui no meio dos pontos daí. Certo? Bom, a touquinha ela ficou, ó, medindo 15 centímetros. Agora eu vou estar fazendo, então, o pomponzinho pra colocar nela. Agora eu vou pegar aqui um pedacinho de fio e vou cortar, deixar ele grandinho, porque depois eu vou amarrar na touquinha. Dobrei aqui um pedacinho bom e vou cortar. Eu vou deixar ele aqui entre meus dedos. E vou vir aqui, fazendo voltas aqui, então, com a linha. Eu vou fazer umas 160 voltas, eu acredito. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu deixei essa linha para que depois é mais fácil de eu amarrar aqui. 10, 11, 12, 13, 14. Bom, eu vou fazer as minhas voltas aqui. Quando eu terminar, eu venho e também já digo quantas voltas eu dei, certo? Bom, eu fiz aqui 160 voltas aqui.
160 voltinhas. Então, agora aqui eu vou estar amarrando, por isso que eu deixei essa linhazinha, eu vou estar amarrando aqui. Bem fortinho. Eu vou amarrar aqui, quando eu amarrar o meu bem fortinho, eu venho pra cortar, então, aqui o pomponzinho. Eu vou amarrar aqui bem fortinho, eu vou dar 2 nozinhos, mas eu vou estar amarrando aqui, quando eu der um nozinho, amarrar, eu volto. Bom, eu já amarrei aqui, então agora eu vou estar cortando aqui o pompom. Eu tenho aqui os meus papelãozinhos, tem um que tem um furinho. Eu vou puxar aqui pra dentro o fiozinho que depois eu vou amarrar na touquinha, pra não cortar ele, e venho por cima aqui desse. Então, eu vou cortando aqui. Eu já vou cortando ele todinho. Eu vou cortar aqui. Seguro aqui esse fiozinho, porque depois eu vou amarrar na touquinha e vou cortando. Eu ainda não comprei esse coisinha de fazer o pomponzinho, mas quero comprar. Enquanto não tenho ele, eu vou usando esse papelãozinho aqui. Então, eu vou cortando aqui toda a volta dele. Eu vou cortar bem o meu aqui. Quando eu cortar bem, eu venho pra mostrar aqui. Olha só, como eu falei, botei o papelãozinho bem e fui cortando aqui toda a volta. Eu acho que o papelãozinho também é bem bom de fazer, de cortar assim, que é melhor. Aí, eu vou vir agora aqui, tiro aqui, e eu vou trazer aqui assim, abrir agora aqui assim. E novamente eu boto o papelãozinho. Seguro o fiozinho aqui que eu vou amarrar depois na touquinha, ó, e vou fazer aqui, cortar agora aqui desse ladinho, ó. E vou fazendo aqui. E vou cortar aqui novamente. Quando eu terminar de cortar aqui, eu deixo o papelãozinho, ó, bem, e vou cortando. Sempre segurando aqui a linhazinha onde eu vou depois amarrar na touquinha. E eu vou fazendo o acabamentinho final aqui. Eu vou fazer aqui e já volto novamente. E tô aqui já finalizando, ó, que eu tirei. Agora, eu tiro aqui o papelãozinho e ajeito aqui o pomponzinho, ó. E dou assim, mais uma cortadinha pra ficar... Mas cada um faz, né, do jeitinho. Você pode fazer o pomponzinho do seu jeitinho, da sua maneirinha que você faz, certo? Eu só dou mais uma cortadinha agora aqui. Eu vou finalizar ele aqui, agora só dando uma cortadinha a mais, pra vir amarrar ele na touquinha. Então, eu vou finalizar aqui, certo? Ficou assim o pomponzinho. Bom, ó, eu já terminei aqui o pomponzinho. Eu deixei ele mais repolhadinho assim, mais cheinho, certo? Mas podemos cortar bem mais, se quisermos. Agora, eu vou estar colocando ele na touquinha. Então, eu vou pegar uma agulhinha aqui, vou vir aqui por dentro e vou puxar aqui um fiozinho dos fiozinhos aqui, que meus fiozinhos estão duplo. Puxo aqui pra dentro. Agora, eu vou puxar o outro ladinho, outro fiozinho. Então, eu venho... Aqui tá de um ladinho, ó. Eu venho do outro aqui e vou puxar o outro fiozinho. Então, eu puxei os 2 fiozinhos pra dentro, vou agora amarrar aqui. Eu vou dar uns 3 nozinhos. 3 nozinhos. Dei um bem fortinho. Aí, vou dar o segundo. Bem fortinho aqui. E o terceiro. Dei 3 nozinhos. E assim, então, ficou, né, o pomponzinho aqui na touquinha. Agora, eu vou estar ali escondendo, então, esse fiozinho que eu amarrei. Esse aqui é do outro, esse aqui... Eu vou vir trazendo ele
eu gosto de trazer ele aqui por toda a volta aqui. Vou trazendo aqui por volta. Vem aqui por baixo. Tem uma aqui bem fácil aqui de esconder os fiozinhos. Eu vou trazendo assim por toda a volta aqui assim. Eu vou esconder aqui meus fiozinhos. Cortar. Então, eu vou seguir aqui escondendo aqui os fiozinhos. Bom, eu dei umas quantas voltinhas aqui com o fio em volta aqui, que eu gosto de passar assim em volta. Dei umas quantas voltinhas e eu corto agora o fiozinho. Tá cortado, então a touquinha tá pronta. Certo? E se você quer um pomponzinho maior ou menor, está pronta a touquinha. E se você gostar aqui deste conteúdo, deixa aqui o seu joinha, compartilhe e Deus abençoe a vida de cada um.